Oi, tudo bem com vocês? Então esse aqui vai ser o experimento 10, tá? O título é reatância, ok? E à medida que eu for fazendo o experimento eu vou falando um pouco mais sobre a teoria dele. Lembrando também que na aula de teórica que eu vou dar eu vou falar um pouco mais aprofundado do que está no roteiro, beleza? Então para esse experimento a gente vai usar o osciloscópio, lembra que a gente já fez uma prática sobre o osciloscópio, tá? Aqui a gente vai fazer medida automatizada, então não tem muito, vai ser tranquilo, a gente já vai ter os valores ali. E a gente vai usar o gerador de sinais, certo? E a gente vai varrer aqui de 400 Hz a 1200 Hz, tá? Com uma tensão pico a pico de 3 volts que está ali, ok? E esse emaranhado de fios aqui nessa placa tá o circuito já montado, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem o capacitor. Vou pegar aqui o capacitor que a gente está usando é esse aqui, ó. Tá? Esse vermelhinho aqui, beleza? Ele é de 2,2 microfarad. E a gente está usando esse resistor que está aqui, ó. Tá aqui, deixa eu melhorar aqui. Ele é de 100 ohms, tá? Esse resistor que está aqui, ó. Tô apontando ele. Beleza? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, né? Nós vamos usar os dois canais agora do osciloscópio, tá? Esse canal 2 aqui, tá vendo? Que ele vem aqui, ele chega aqui e a gente vai fazer a leitura aqui no capacitor, beleza? O circuito ele tá em série com o resistor. O outro canal que tá aqui, ele chega aqui, ó. O outro canal que tá aqui é na cor amarelo lá no osciloscópio. Ele vai fazer as medidas da tensão aqui no resistor, beleza? E aqui no meio tá chegando o sinal do gerador de sinais lá, ó, certo? Lá. Então tá, eu vou colocar a câmera aqui. Agora a gente não vai mais focar no circuito, a gente vai ficar sempre fazendo a leitura aqui no osciloscópio, tá? Eu coloquei aqui o virador de sinais também presente no vídeo, tá? Só para vocês irem percebendo que eu vou variar aqui a frequência, tá? Mas vocês vão ler a frequência, saber a frequência exatamente. Lembra que o osciloscópio tem muita mais precisão, então ele vai te dar a frequência exata assim, a frequência com maior exatidão, né? Aqui, ó, no canal 1 e canal 2. A frequência da tensão ou da corrente é a mesma, independente de qual canal que tá? 683, 684, tá aí, tá flutuando, beleza? E aqui no canal a gente vai ter a tensão pico a pico, lembrando que o amarelo é no resistor, tá? E o azul aqui é no capacitor, tensão pico a pico, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou para o roteiro. Então, tá, o que a gente vai usar eu já falei, né? Esses cabos que a gente está usando aqui são cabos HF-BNC, tá? Vamos lá. Procedimento: monta o circuito com gerador de funções como fonte de tensão alternada, né? Lembrando, então, a tensão agora que a gente está tratando é uma tensão alternada, né? Na frequência que está aqui, 683, tá? Mas daqui a pouco a gente vai variar isso aí. Use um dos canais do osciloscópio para ler a tensão no capacitor e outro para ler a tensão no resistor. Ajuste o gerador de funções para aplicar um sinal senoidal na faixa de 400 a 1200 com amplitude 3. Represente através do desenho as curvas obtidas no osciloscópio, especificando qual é a curva do capacitor e qual é a do resistor. Você deve obter um resultado como mostrado na figura 3. Na figura 3, então, é o que a gente está vendo aqui, ó, certo? Lembrando, o amarelo é no resistor e o azul é no capacitor, tá? Eu já estou no item 4. Item 5. Obtenha através do osciloscópio qual é o ângulo de defasagem entre essas duas curvas, né? Vocês leram o roteiro, né? Espero, antes de ver esse vídeo, e viu que há uma defasagem de 90 graus entre a tensão no capacitor e a corrente no capacitor. Bom, mas aí você vai falar, mas qual que é a corrente no capacitor? Eu estou vendo lá, eu estou medindo a tensão no capacitor
e a tensão no resistor, tá? Mas se a gente pega o valor da tensão no resistor e divide pela resistência, a gente vai ter a corrente no circuito. E essa corrente no circuito é a corrente do capacitor, tá? Então, ou seja, esse amarelo que está aqui é a tensão no resistor, o azul é a tensão no capacitor, tá? De tal maneira, mas a corrente no circuito, ela pode ser obtida por esse sinal aqui, que é a tensão no resistor, dividido pela resistência. A resistência é 100 ohms, tá? Mas quando você faz essa operação de pegar esse sinal e dividir por 100, que é um número, você não está mudando a frequência, você não está mudando a defasagem, ela não vai adiantar ou atrasar, ela só simplesmente vai reduzir o seu valor, porque você está mudando de tensão para corrente, tá? Quando você divide por 100, que é a resistência. Então, olha só, de tal maneira que aqui no osciloscópio a gente consegue verificar se realmente a defasagem é de 180 graus, é de 90 graus, tá? Π sobre 2. Como que a gente vai fazer isso? Bom, olha só, eu já coloquei aqui, ó, né, aqui, ó, se eu movimentar aqui, eu posso ajustar ele horizontalmente aqui, né? Okay? E eu posso aumentar, por exemplo, a quantidade de ondas que eu estou vendo ali. Para a gente verificar isso, é melhor deixar assim, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a curva do resistor bem aqui no centro, e o máximo aqui no centro, deixa eu só... Tá? Aqui está o máximo aqui, ó, no centro. Aí o que acontece? Quando esse aqui está no máximo, o outro tem que estar defasado 90 graus. 90 graus significa que ele vai para zero, certo? Ele vai para zero. E veja que eu já ajustei a curva azul equidistante em relação a essa linha horizontal aqui, ó. Então, ela tá cerca de 8 subgratículas para cima e 4, né? 4 divisões para cima e 4 divisões para baixo, tá? Então, ou seja, nessa linha aqui vai estar o zero dos dois, né? Então, olha só, quando aqui está no máximo, aqui está exatamente no zero, certo? Aí eu vou só movimentar aqui, eu vou colocar aquela outra curva no máximo, a azul está no máximo, tá? Aí, quando aqui está no máximo, aqui, ó, olha só, a curva amarela, ela está no zero, né? Você tem o máximo, o mínimo, né, que é o máximo negativo, e o zero aqui, ó, certo? Então, essa aqui está no máximo, essa aqui está em zero. Isso implica, então, que está uma defasagem de π sobre 2, tá? Ele pede para verificar qual que é esse ângulo, tá? Essa é uma forma de calcular. Outra forma a gente tem a frequência, né? Outra maneira de fazer seria o seguinte: a gente tem a frequência, ok? Se a gente fizer o inverso, se a gente pegar aqui, a gente pode medir aqui, ó. Por exemplo, eu estou pegando, em vez de pico a pico, eu estou pegando o período. Período, certo? Período. Então, aqui, ó, o período, como as duas têm a mesma frequência, as duas vão ter o mesmo período, né? Então, se a gente pegar, aqui quer dizer que o período é o tempo entre um pico e esse pico de novo quando ele se repetir, certo? Ok? Bom, como as duas têm a mesma frequência, esse intervalo entre o máximo e o segundo máximo vai ser o mesmo para os dois, que é o período, né? Então, se a gente pegar a diferença de tempo entre o máximo de uma e o máximo da outra, o primeiro máximo da outra, a gente vai verificar que isso é exatamente 1/4 do período, tá? Beleza? Isso é 1/4 do período. Então, como é que a gente pode fazer? Fazendo aqui, assim, ó. Então, esse aqui já está, ó, a escala de tempo aqui é 200 microsegundos, né? 250 microsegundos. Esse aqui já está... Aí a gente pode olhar aqui, pode ser pelo cursor, mas eu vou pegar aqui vou pelo cursor. Então, se a gente pegar aqui o cursor, canal 1, eu vou pegar aqui tempo, ó. Então, tá ok. Aí, ó, eu vou pegar aqui, ó, esse pico aqui, né? E agora eu vou chegar com outro cursor, o cursor 2, lá no pico, aqui, no pico da outra, ó, certo? Tá passando aqui no pico e tá passando aqui no pico. Então, ele vai te dar essa diferença de tempo aqui. Como já é automatizado, ele já te deu. O ΔT é 350 microsegundos.
certo? Então essa é a diferença de tempo entre um pico de uma onda e o pico da outra onda que está, né, vizinho, né? Então beleza, então deu 350, certo? Vamos lá para medidas. 350 é como a gente tem um 465, só fazer essa conta aí, tá certo? Vai dar aproximadamente um quarto, ou seja, um quarto de onda, um quarto do tempo é exatamente um quarto de onda. E um quarto de onda vai ser 90 graus, né? Em defasagem. Beleza, então agora vamos... façam essas contas aí e mostre para esses dois, tá? Agora a gente vai obter os valores de amplitude dessas duas curvas, tá? VC, que é a tensão no capacitor, que é o azul, tá? E C, que é a tensão, que é a corrente no capacitor, mas que a gente já viu que basta pegar a tensão no resistor e dividir por 100, tá? Deixa eu só ver aqui. Tem os valores das amplitudes dessas curvas e com respectivos erros, tá? Beleza, para essa frequência aí vocês vão colocar esse valor aí, tá? Só para, então tá, a frequência é 683,5, alguma coisa assim, né? Fica oscilando um pouco. E vocês, deixa eu só voltar aqui, pico a pico, né? Pico a pico da amarela e pico a pico da azul. A azul é capacitor e a amarela é resistor, certo? Então tá aí, 3,40 e 3,36, certo? Agora vamos fazer o item 7. Varia a frequência no gerador de funções a partir de 400 até 1200. Para cada valor, obtenha os valores das amplitudes das curvas, tá? Então vocês vão obter VC, né, e VR, ok? VR é o amarelo e VC é o azul, tá? O que a gente vai querer depois é o I do capacitor. Como a gente tem um VR, basta dividir pela resistência, tá? Ok? Que é 100. Então vou ajustar aqui para 400. Vou tirar aqui o cursor, que não vai ajudar em nada. Opa. Ok. Vamos aqui para medida. Então tá aqui, ó. Começar aí desse valor aí, ó, 396, tá? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer continuamente. Vocês escolhem o intervalo que vocês vão querer, tá? Eu vou variando aqui, vocês param o vídeo, certo? Eu vou variando, ó, vou começar, tá? Tá vendo aí? Tá 2,72, 4,56, certo? A escala aqui tá diferente, tá? Só para deixar as ondas do mesmo tamanho na tela, mas dá para ver que a amplitude da tensão no capacitor tá quase, tá 1,7 vezes a do resistor, certo? Então eu vou aqui aumentar a frequência, vou esperar um pouquinho para sair do transiente, né? Ok? Então tá bom, agora eu vou variar mais um pouquinho aqui. Aí paro. Eu tenho que, na verdade eu não posso fazer contínuo porque eu tenho que esperar, né, relaxar aqui as medidas. Então, beleza, eu dou um tempinho. Então eu tô tipo varrendo a cada 50, tá? Mais ou menos. 553, 554, e aí tá os valores pico a pico, certo? Dos dois. Lembrando que a tensão a tensão do sinal é constante, tá? Mas a tensão no capacitor e no resistor, eles dependem da frequência, tá? Como vocês viram no roteiro e vão verificar na aula também que eu der sobre isso, tá? Então a tensão neles depende da frequência, então como eu estou mudando a frequência, eles estão modificando também.
Aí. Um detalhe que não é uma correção, mas uma coisa para ficar mais claro, é que eu disse agora que a tensão depende da frequência. Sim, a tensão depende da frequência, mas você tem o valor da tensão máxima. O que a gente está obtendo aqui é a tensão máxima, que é o pico a pico, tá? O valor pico a pico, o que acontece? Quando a gente for obter a reatância, que é uma resistência devido ao capacitor, né? Essa reatância, ela depende da frequência, do inverso da frequência. Então, quer dizer, à medida que a frequência aumenta, a reatância diminui, certo? Que é esse XC que vocês podem ver no roteiro, né? E tem uma expressão que é a expressão 6 para ela, tá certo? Então, observa que a reatância ela vai modificando com a frequência. Bom, tá aí em torno de 120, certo? E aí, como eu estou terminando aqui, chegando em 1200. Parei. 1100, vou colocar em torno de 1150 aqui. 1150 Hz. Beleza. E agora eu vou para a última, que é 1200, tá? Em torno de 1200. Deu até exato o mostrador aqui, né? Quase. Mas vocês têm que olhar ali, né? Beleza? Então, com isso eu já fiz a parte 7, né? Bom, agora usando esses valores que vocês coletaram VC, né? E coletaram VR. Lembrando que se você pegar cada VR desse aí, que é a curva amarela, e dividir pela resistência, você vai ter exatamente o IC, que é a corrente no capacitor, tá? Corrente no circuito, que é a corrente no capacitor. Aí estão fazendo essa conta e para cada um desses pares de valores aí, VC e IC, VC dividido por IC vai dar a XC, tá? XC que é a reatância. E aí aí a gente vai ter um gráfico, vai fazer um gráfico de XC da reatância em função do inverso da frequência. Para que a gente faz isso? Porque aí a gente já está linearizando, né? Se a gente fizer o inverso da frequência, a gente vai obter uma reta. E aí vocês fazem o ajuste, né, dessa reta, né? Você vai escolher a melhor reta que ajusta aos pontos, né? E aí comparar com a expressão experimental, que é a 6, né? Vocês vão ver que a inclinação é exatamente, a inclinação dessa reta vai ser 1 sobre 2π vezes a capacitância. Beleza, então você tem a inclinação da reta e ela é igual a 1 sobre 2π vezes a capacitância. Então, como a gente quer a capacitância, né, que é o item 10, basta então colocar que é 1 sobre 2π vezes o valor da inclinação dessa reta, tá? E aí já tem a inclinação, vai ter o erro, e a frequência também vai ter o erro, né? Que você tem aqui essa medida que está aqui, lembrando que ela tem um erro associado a ela, né? Eu vou passar isso no próprio vídeo, e aí vocês calculam qual que é a capacitância com o seu erro, tá? Que é devido ao erro do ajuste de curva e o erro da frequência. Beleza? Então tá bom, esse experimento é bem curtinho,
tá? Já que a gente está usando a medida automatizada do osciloscópio, então fica bem tranquilo de fazer. E também é muito fácil. O mais difícil mesmo é fazer esse setup aqui, fazer montagem do circuito. Beleza? Então até mais para vocês.